seu calor pra espantar meu frio. Só você, Bom dia, meus amigos. Quer dizer, boa tarde, né, galera? Boa tarde. Muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando a live do Prof. Vinícius Silva. Se mandar coração pro Prof, né? Acho que fica legal. Se vocês, bombarem de corações, né? Os 5 dedinhos na tela assim, ó. Manda o coração de vocês para mim. Vamos curtindo aí o Matheus e o Cauã por enquanto. E vamos dizendo de onde vocês estão falando, que a gente possa interagir aqui um pouquinho com vocês, né? Obrigado aí, Viviane Evelyn, pelo compartilhamento. Minha querida aluna Viviane Evelyn, lá do aulão Delta Pernambuco, né? Pessoal de São Ambaia, Distrito Federal. Mais gente aí do Distrito Federal. Show de bola, né, Vivi? Tamo junto, minha cara. Beijo pra Belém do Pará. Melissa Ferreira tá em Belém. Vamos compartilhar, galera. Vamos lá, tá fraco hoje tá fraco. Eu tava fazendo lives aí pra 30 pessoas ao mesmo tempo, segurando 30, que é mais ou menos o que a galera que tem a quantidade de seguidores que eu tenho tá conseguindo fazer, né? O Periscope, ele parece que deu uma caída assim em relação a questões ligadas aí ao público, né? E aí a gente tá fazendo lives agora cada vez menores, né? Eu tô achando isso péssimo, mas enfim, vamos que vamos, né? Pessoal de Belém, vamos lá, quem tá chegando, vamos compartilhar. É só clicar nos 3 pontinhos e compartilhar a transmissão. Vamos lá, galerinha, vamos lá, vamos que vamos. Pessoal de Fortaleza, olha só, tem uma grande novidade pro pessoal de Fortaleza, hein? Pessoal de Caruaru tá chegando aí também. Acho que é porque não tem edital aberto, o povo desanima um pouco. Mas aí é que tá. Tem que animar quando não tem o edital, porque aí você vai ter que segurar. Obrigado, Leonel, aí pelo compartilhamento, sempre aí nas nossas lives. Recife na chuva, mas aqui, show de bola. Eridiane, um grande beijo para ela. Obrigado pelo compartilhamento também, valeu. Pessoal de Maceió também que tá aí, Maceió Alagoas. Delta Alagoas tá aí com previsão para 2018, viu? 2017 você já começa a dar um gás, 2018 é capaz de a gente ter prova no Delta de Alagoas, tá? Vamos lá, galerinha. Então é o seguinte, ó. Deixa eu conversar aqui com vocês. Parangaba, Fortaleza? Nossa, Janaína. Meus pais moram na Maraponga, que é vizinho, né? Colado com a Parangaba, aí em Fortaleza. Vamos que vamos, né? Que maravilha. Obrigado aí pelo carinho. E assim, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, antes da gente entrar aqui, só fazer uma propagandazinha. Geralmente a gente faz isso, né? Isso é natural do Periscope. A gente aproveita o público aí para falar um pouquinho do que a gente está trabalhando nos cursos aí, enfim. Eu acabei de fechar aqui com o professor Emerson Castelo Branco, no nosso curso de Legislação Penal Extravagante, lá no Júris Escola Jurídica, né, Júris Curso, lá em Fortaleza, presencial, vão ser 24 horas aula, oportunidade em que a gente vai estar trabalhando com vocês as principais leis penais extravagantes. E vocês sabem que eu fiz aqui uma estatística, né, das principais leis penais. Eu acho que um curso de 24 horas aula talvez seja pouco. Dá uma olhada aí no top 15 aqui das leis penais extravagantes. Quem não conhece ainda, eu fiz essa estatística. É um levantamento estatístico baseado na maioria dos concursos de delegado que já teve aí nos últimos anos, né? Eu e o professor Emerson Castelo Branco estaremos juntos lá no Júris Escola Jurídica. E a gente vai provavelmente falar dessas leis que a gente tem aí. Lei de drogas, Maria da Penha, a lei de crimes ambientais, a lei do Código de Trânsito, né, a parte criminal do Código de Trânsito, a lei 12.850, que é a lei de organização criminosa, o ECA a gente vai estar falando, a 9.099 dos juizados, a 12.830 também, é a 8ª lei que mais cai em concurso de Delta, que é a lei da investigação policial conduzida por delegado de polícia. 8.072, que é a lei de crimes hediondos. A 4.898, que é de abuso de autoridade, cai muito em concurso, principalmente na área policial. A lei 10.826, que é o código, que é o estatuto, do desarmamento, também cai bastante, a gente vai estar falando sobre ela. A 9.609 é uma lei de surpresa para mim, ela está entre o top 15, né? Mas é aquela lei de proteção à testemunha. A gente vai estar falando também da 7.960, que é a lei de prisão temporária. A Lei 7.210, que é a execução penal, também fará parte do nosso estudo. E a 10.741, que é o Estatuto do Idoso, também vai estar com a gente falando aí sobre essas 15 leis.
Tá bom? Então, o Estatuto do Idoso vai ser o objeto de estudo desse curso. Então, pessoal, essa estatística, esse levantamento eu fiz aqui com base, não é no chutômetro, não. É com base nas questões que a gente vê. Eu tô com material aqui, tô preparando material para esse curso, e eu tenho 62 questões de concurso de delegado de polícia. E aqui eu só fiz 5, eu só peguei 5 provas para dividir, né? Eu provavelmente... Quando a gente fizer todo o material dessas 15 leis, do top 15, que vai ser ministrado lá no júris, eu devo colocar questões da Polícia Federal, devo colocar questões da PRF, porque a gente vai tentar abranger o público que estuda para carreiras policiais como um todo, não só quem estuda para delegado, mas se você estuda para agente escrivão da Polícia Federal, uma possibilidade muito grande de a gente ter concurso para agente escrivão da Polícia Federal agora em 2017, a PRF, certeza, né? Tá chegando aí o concurso da PRF, e é isso, tá bom? Meus amigos, por falar em conteúdo, por falar em leis. Obrigado, Anne, obrigado. Eita, tá me amando já, Anne. Nossa. Beleza. Amo todos os meus alunos também, tá? Obrigado pelo carinho de sempre. Meus amigos, assim, vem para Manaus. Olha só, com certeza, vou sim. É só você falar aí com um curso presencial em Manaus. Falar, olha, tem um professor no Periscope que tá quebrando tudo na legislação penal extravagante. Eu quero uma aula dele aqui. Certamente a gente vai para Manaus, não tem problema, não tem voo direto de Fortaleza para Manaus. E eu tô bem pertinho aqui de Fortaleza. Vou de carro para Fortaleza, ou então vou de avião para Fortaleza, é super tranquilo, tá bom? Veja isso, fala comigo no Instagram, no direct do Instagram que a gente vai organizando, tá, Anne? Anne, o meu Instagram, né, para quem não conhece, o pessoal aqui, ó, na camisa do Prof. Vinícius Silva tem um @Prof. Vinícius Silva, lá no Instagram, @Prof. Vinícius Silva, lá no Periscope, e o Prof. Vinícius Silva no Facebook também, na fanpage, tá bom? Tem perfil também no Facebook, ainda não tá lotado, é o Vinícius Silva, cidade de Juazeiro do Norte, tá legal? Beleza? Show de bola. Não esquece, fala comigo lá no Instagram, no direct. Fala, ó, professor, vi sua live, tô querendo trazer um aulão seu aqui para minha cidade, tá bom? Adiciona lá que com certeza a gente vai estar trabalhando em cima de levar essas aulas para todo o Brasil. Meus amigos, hoje nós vamos falar de uma questão que caiu no concurso da PCDF 2015. Concurso esse realizado para o cargo de delegado de polícia. Na PCDF 2015 foi uma prova assim, por muitos dita como muito difícil. E dentro da legislação penal extravagante não foi diferente. No entanto, o que eu percebi analisando as questões é que a maioria delas são questões que dizem respeito à lei seca, pessoal. É isso mesmo. Não adianta você querer ficar com muita viagem de jurisprudência para um lado, de doutrina para o outro. O que cai mesmo pesado é a lei seca, pessoal. Não adianta você ficar querendo dizer que, não, vou estudar só jurisprudência, não sei o que. Se você não lê a lei seca, você já está aí 80% errado. Porque 80% das questões se resolvem com base em conhecimentos da lei seca. Tá bom? E não foi diferente nessa questão que eu vou fazer aqui da PCDF 2015. É uma questão super simples, mas que você precisava saber lei seca, pessoal. Os degraus. Quem aqui conhece os degraus do estudo da legislação penal extravagante? Os 4 degraus que o professor Vinícius Silva sempre coloca para você. Alguém não conhece aqui os 4 degraus? Porque se todo mundo conheceu, nem comenta. A gente passa direto aqui e vai para a questão. Mas se alguém que ainda não souber qual é o passo a passo para aprender de verdade a legislação penal extravagante, aí eu passo aqui para você de forma rápida. Alguém não conhece a ideia? Pessoal, é o seguinte. Não via 10.446 da PF a 9613. Cai muito em Delta PF. Exatamente, cai no delegado federal. Cai, mas não cai tanto assim como a gente imagina, né? A lei Inclusive, hoje, essa questão que nós vamos fazer aqui vai cair essas atribuições da PF em crimes de repercussão interestadual e etc, né? Vai cair também. A gente vai resolver isso. Questões, vai ter um item aqui versando sobre ela. Beleza? Então, todo mundo aí, na boa, todo mundo conhece os 4 degraus. O primeiro degrau é a lei seca. Não deixe de ler a lei seca. Ela é muito importante para que você possa conhecer melhor e estudar de forma mais objetiva a legislação penal extravagante. Agora, o que eu queria pedir para vocês é que vocês mandassem bastante coração e dessem aquela última compartilhada antes da gente ir pro conteúdo. Clica nos 3 pontinhos e convida todos os seus seguidores e manda muito coração pro prof, tá bom? Vamos lá. Primeira questão, a questão diz o seguinte, ó. A respeito... Opa, peraí, não é essa. Essa daqui. Ótimo. Cheguei. À luz da legislação penal especial, legislação especial de direito processual penal, assinale a alternativa correta. Acerca, né, à luz da legislação especial de direito processual penal, assinale a alternativa correta. Você sabe que a legislação penal extravagante, ela tem aspectos penais e processuais penais. Tem muita lei que tem um caráter
mais de direito penal, como por exemplo a Lei 8.072 de 1990, a Lei de Crimes Hediondos. Ela tem um aspecto muito mais material do que processual, apesar de ter uma regra ou outra de processo, tá bom? Mas o grande conteúdo dela é o conteúdo material. É diferente, por exemplo, da Lei de Interceptação das Comunicações Telefônicas, a 9296. Tá? Então a 9296 ela é uma lei eminentemente de caráter processual. Por quê? Porque ela fala de uma das formas que a gente tem de obtenção de prova, que é a interceptação das comunicações telefônicas. Então, dentro da legislação penal extravagante, a gente tem essas duas nuances. Mas tem lei que mistura as duas coisas, tá bom? Também isso daí não é nenhum problema. Tem lei que fala sobre, por exemplo, a lei de lavagem de capitais. Ela tem tanto a parte processual como a parte material. A lei de drogas, né? Tem a parte criminal, onde a gente coloca a maioria dos crimes a partir ali do artigo 28, e lá pelo 48 a gente fala bastante do procedimento a ser adotado quando a gente está apurando um crime da lei de drogas. Tá bom? Então, pensando nisso, vamos ler as opções. A primeira opção diz o seguinte, item A. A lei que dispõe sobre os crimes hediondos não prevê a possibilidade de aplicação da delação premiada, embora a jurisprudência dos tribunais superiores vem admitindo tal possibilidade. Aí você fica pensando, eita, ele quer saber a jurisprudência aqui dos tribunais. Gente, nada de jurisprudência. É só você ir no artigo 8º, parágrafo único da Lei de Hediondos. Artigo 8º, parágrafo único da Lei de Hediondos. Professor, o que é que diz o artigo 8º da Lei de Hediondos? Bom, tranquilo, artigo 8º, parágrafo único vai prever a possibilidade da delação premiada. De que maneira que esse artigo 8º funciona dentro da lei? No parágrafo único, diz o seguinte: o participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento. É o que a doutrina chama de colaboração premiada. É um participante ou um associado que vai colaborar e essa colaboração vai ter um prêmio, desde que ela seja uma colaboração com resultado e objetivamente eficaz. Ou seja, que eu possa desmantelar o bando ou a quadrilha, aqui no caso, tá bom? E essa previsão ela veio com a mudança do artigo 288 do Código Penal, que passou o crime de quadrilha ou bando para associação criminosa. Aí o artigo 8º também mexeu nessa situação, prevendo aí a delação premiada no caso da lei de crimes hediondos. Tá bom? Então, na lei de crimes hediondos tem sim a previsão normativa legal a respeito disso. Associação para hediondo agrava, né? Eu não entendi muito bem a pergunta, Moura. Depois você reformula ela, tá? Item B. Não se admite, em relação às infrações penais previstas no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, a concessão de fiança pela autoridade policial que preside o respectivo inquérito. Gente, para resolver esse item, você também precisava conhecer, né? Um beijo aí para Lauren Vida Louca. Nossa, Lauren Vida Louca. Beijo para você. Então vamos que vamos. Para o pessoal e para minha amiga Tina. Um beijo também para Tina, que está acompanhando a nossa live aí. Valeu, ao lado aí da Lauren. Todo mundo aí tá de parabéns. Galerinha, no CDC, ele está dizendo que não tem a possibilidade da aplicação da fiança pelo delegado de polícia, tá bom? Coração verde é meu. Show de bola. Eu quero coração de todas as cores, hein? Quero coração de todas as cores. E lá no artigo 79 do CDC, a gente tem a seguinte disposição. O valor da fiança nas infrações de que trata esse código será fixado pelo juiz ou pela autoridade que presidir o inquérito. Então, o próprio CDC prevê a possibilidade de arbitramento de fiança pelo delegado. Só que tem um regramento especial. Não vai seguir as regras do... Não... Pablo? Que Pablo, rapaz? Pablo do La Rocha? Tu é doido? Cabo feio daquele. Olha só, ele está dizendo que a questão aqui da fiança, ela é diferente no regramento do CDC, é diferente em relação ao CPP. Então, como o CDC é uma lei específica para os crimes que atentam contra o consumidor, contra a relação de consumo, então a gente vai aplicar essa regra que está contida no artigo 79. E no artigo 79 ele diz que a fiança ela vai ser fixada entre 100 e 200 mil vezes o valor do BTN, que é o bônus do Tesouro Nacional. É um valor de referência aí que a gente utiliza para arbitrar a fiança, tá bom? Essa é a ideia na questão do item B. E ela pode ser, nos termos do
do parágrafo único, né, do artigo 79, ela pode ser reduzida até a metade do seu valor mínimo. Então o valor mínimo é de 100 BTN, então ela pode ser reduzida até a metade disso, para 50. Tá? Ou então ela pode ser aumentada pelo juiz em até 20 vezes, ou seja, ela pode ser de 200 mil, ela pode passar para 20 vezes 200, 4 mil, não é isso? Então 4 mil vezes mil, acho que dá 4 milhões, né? Nossa, não tô ruim de conta aqui, mas enfim, fica 20 vezes aumentada pelo juiz, tá bom? Então esse é o regramento diferenciado para fiança no caso de crimes do CDC. Valeu? Vamos para o item C. Então o item está errado, que ele disse que não tinha essa possibilidade no CDC. Tem sim, basta você ler a lei seca. No item C ele diz, tratando-se de infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme, a gente está falando de que lei? Da 10.446, né? Que é aquela que o colega acabou de falar aí, que é aquela lei da Polícia Federal. Uma lei muito curta, ela só tem 2 artigos, eu diria que ela só tem um, porque o segundo artigo, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, então você só tem um artigo. E esse artigo menciona que, deixa eu primeiro terminar de ler o enunciado, né, pessoal? Aí ele vai dizer, tratando-se de infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, né, o DPF, com prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública, frise bem isso daí, com prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública, em especial das polícias militares e civis dos estados, proceder à investigação das infrações penais arroladas taxativamente pelo legislador, que são as infrações que estão arroladas no artigo 1º desta lei. O item está errado por um motivo muito simples. Ele está dizendo aqui que é com prejuízo, ou seja, vai se eximir da responsabilidade os órgãos de segurança do artigo 144, notadamente a Polícia Civil e Polícia Militar. Não, gente, não tem nada a ver. É sem prejuízo da responsabilidade que tem os órgãos de segurança pública, no caso estaduais. Tudo bem? Sem nenhum problema. Isso aí está onde, professor? Isso está no artigo 1º, lá na parte final, lá do meio por fim, onde ele diz: poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no artigo 144, em especial Polícia Militar e Civil dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais. Ele joga aqui: sequestro, formação de cartel, furto, roubo, receptação, falsificação, corrupção e etc. Tá bom? Beleza? Olha, pessoal, eu queria mandar um grande abraço aí, ó, para Kel Castro. Ela acabou de entrar, convidou os seguidores dela, eu queria que todo mundo fizesse a mesma coisa. E eu lembro da Kel porque a Kel estava lá no nosso aulão Tempestade, lá em Fortaleza, no Juriscurso, oportunidade em que a gente resolveu bastante questão, não foi, Kel? Acho que você gostou, foi bem interessante, não foi? Essa questão que a gente está fazendo é da prova de delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. E aí, Kel, eu estou falando aqui para a galera, quem é de Fortaleza, que está confirmado nosso curso lá no Júris, em Fortaleza, em abril. Provavelmente a gente vai confirmar a data ainda, mas em abril a gente vai estar ministrando aquele curso de 24 horas aula. Eu acho que a gente vai acabar fazendo de 30 horas aula. Eu vou falar com o Emerson direitinho, para a gente ver qual é a carga horária que a gente precisa para ministrar o top 15 das leis penais extravagantes em concursos da área policial. Tá bom? Beleza? Então, vai falando lá para tuas amigas, Kel. Vai divulgando, que eu tenho certeza que vai ser um curso maravilhoso aí no mês de abril. A gente deve fazer entre 1 mês e meio e 2 meses essas 30 horas. Eu só vou poder nos finais de semana. Então, nos finais de semana, geralmente aos sábados à tarde. No sábado à tarde eu vou poder estar com vocês lá em Fortaleza, fazendo. Delegado precisa do AB? Não precisa, tá? Vou ficar tranquilo. Que precisa em determinar. Professor, estou no DF. Olha só que maravilha, hein, Kel? Eu estarei no Distrito Federal nos dias 24, quer dizer, 23, 24, 25, 26 e 27 de março, tá bom? Se você estiver por lá, me avisa, que vai ser uma honra poder revê-la, tá? Então vamos lá. Pessoal, seguinte, estávamos aqui falando da questão da Polícia Civil do Distrito Federal e a gente viu que o item C da questão estava errado. A gente estava na procura do correto. Vamos ver o item D. A imputação de prática de ato infracional a adolescente não se aplica o princípio do devido processo legal. Olha só. Que loucura, né? Ele está dizendo que não se aplica o princípio devido processo legal à apuração de ato infracional, porque ele diz que é pertinente ao processo penal comum relacionado à prática de infração penal, crime ou contravenção. Pelo amor de Deus. É claro que está incorreto. O item está dizendo que na aplicação... Isso aqui você não precisava nem saber a lei seca. A apuração de ato infracional é um processo, mesmo que seja um processo administrativo, de acordo com a Constituição, ao processo
o processo judicial e ao processo administrativo, sempre dar-se a oportunidade contraditória e ampla defesa. Na verdade, a gente tem algumas exceções, é claro, o inquérito policial, em tese, não tem ampla defesa nem contraditório, mas, em geral, na apuração de uma infração penal, de um ato infracional, nos termos do ECA, a gente vai ter, sim, a possibilidade de ampla defesa. Ah, professor, mas está meio confuso isso. Não tem problema. Lá no ECA, no artigo 226, tem essa previsão. Artigo 226, anota aí, 226 do ECA, a gente tem essa previsão de que aplicar-se-á o devido processo legal à apuração de ato infracional. Beleza? Tranquilo? Então o item também está errado. Nós estamos na procura do correto. Vamos lá. Manda coração, compartilha e vamos que vamos. O último item é o item correto. É mais um item que se resolve com conhecimento de lei seca. E aí como é que funciona? Ele diz o seguinte. No processo por crime conhecido como lavagem de dinheiro, lavagem de capitais ou branqueamento de capitais, não se aplica o disposto no artigo 366 do CPP. O que é que diz o artigo 366? É aquele camarada que é citado por edital, que não vem ao processo. Aí, o que é que vai acontecer? O processo vai ser suspenso e o prazo prescricional também será suspenso, caso ele seja citado por edital. Beleza? Tranquilo? Aí ele está dizendo que no processo de crime de lavagem de dinheiro não se aplica esse artigo 366 do CPP. E aí, professor, fiquei na dúvida. Só se você não tiver lido a lei seca. Porque ele diz, devendo ao acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até julgamento com a nomeação de defensor dativo. Ele está dizendo que vai ser... Como é que funciona no processo penal comum? No processo penal comum, né, sem detalhes específicos em relação a determinado delito, quando o camarada é citado e não vem ao processo se defender... Porque a gente sabe que no processo penal não pode haver processo sem oportunizar a ampla defesa, travando, acho que é só para você, Reginaldo, tá tranquilo. Para mais alguém tá travando? A internet aqui tá beleza, não estou compartilhando com ninguém, tá tudo tranquilo. Se tiver ruim aí vocês avisam, tá? E se pro Reginaldo tiver também, você fecha e entra novamente, Reginaldo, que aí dá certo, tá bom? Tá normal, tá ok, beleza, show de bola. Manda coração e compartilha a transmissão pro prof. Então aí ele vai dizer, no artigo, no caso dele ser citado e não vir ao processo e defender, o juiz nomeará um defensor dativo, tá bom? Nomeará um defensor dativo, então a Defensoria Pública vai atuar na defesa daquele cidadão. Mas, no caso do artigo 366, é diferente. No caso do artigo 366, aí o camarada é citado por edital, aí o juiz vai nomear defensor dativo. Em regra, não. O processo vai ser suspenso e o prazo prescricional também. Ele vai ficar dormindo o processo lá. E o prazo prescricional não vai correr. Para evitar que seja uma questão, uma situação que acabe não sendo punida. Tá bom? Que acabe caindo aí na impunidade. Mas no caso da lei de lavagem de capitais, no artigo 2º, parágrafo 2º da lei 9613, vocês conhecem, né, que é a lei de lavagem de capitais. Se você for lá no artigo 2º, parágrafo 2º, você vai ver que tem uma previsão bem interessante no artigo 2º, parágrafo 2º. Professor, que previsão é essa? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos colocar aqui no artigo 2º. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é que diz a lei, né? Ela fala das disposições processuais especiais, ou seja, que se aplicam apenas aos crimes de lavagem. E no parágrafo 2º a gente tem a seguinte previsão. No processo por crime previsto nesta lei, não se aplica o disposto no artigo 366 do decreto-lei tal, que é o Código de Processo Penal, né? Devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento com nomeação de defensor dativo. É a cópia exata do artigo 2º, parágrafo 2º, o item E da questão da PCDF, que era o item correto. Você ia marcar o item E. Então, uma questão que é totalmente resolvível pelo conhecimento da lei seca, mas como o aluno não quer estudar, não quer ler a lei seca, aí ele se dá mal. Né, Kel? Kel sabe que eu mostrei os 4 passos para atingir um nível de entendimento e de estudo na legislação penal extravagante perfeito, que é ler a lei seca, conhecer bem a jurisprudência específica sobre determinadas leis, e isso você lê. Eu tenho um livro aqui de jurisprudência, que é
Esse aqui é o de doutrina que eu uso, doutrina sim, né? Doutrina que eu estou falando é, na verdade, de teoria. E tem esse aqui que é o de jurisprudência, que é o Vadmec de Jurisprudência do Dizer o Direito, né? Todo mundo conhece, né? Editora de Dizer o Direito, do Márcio André, ó. Doutor Márcio André Lopes Cavalcante, né? Ele tá agora na Juspod, eu já comprei o 2017 da Juspod, tô esperando chegar, tá legal? Que é um capa preta com laranja, bem bonito, tá atualizado até o final do ano de 2016. Esse aqui só tá atualizado até a metade do ano de 2016, mas é muito bom essa obra. Eu tô com ela aqui e ela me ajuda bastante. Chega a bichinha tá meio já aqui bem amarelado aqui as páginas, né? Porque eu uso bastante. Além desse livro de jurisprudência, que é importante porque ela tá toda separada por assunto e por matéria, eu gosto muito de utilizar o Lecrim, que é esse aqui, ó. Só que o Lecrim eu utilizo ele para teoria, tá bom? Eu utilizo ele para teoria. Kel, tu acredita que naquele dia que eu estava no Júris falando sobre as obras, né, o pessoal ficou muito curioso para conhecer o Lecrim, porque eu falei que ele é assim, ele tem o artigo da lei, ele tem uma teoria, comentários teóricos a respeito daquele artigo, ele às vezes condensa 2, 3 artigos, ele pega um bloquinho de lei e faz os seus comentários bem objetivos, e aí depois ele coloca uma jurisprudência e questões de concurso, né? Lembra que o pessoal ficou muito curioso, não foi, Kel? Para conhecer bem a obra. Tu acredita que estava na minha mochila? E quando eu cheguei em casa foi que eu vi, nossa, o pessoal doido para conhecer o Lecrim, estava na minha mochila, eu não me lembrei que eu tinha colocado ele na mochila para levar lá. Então assim, tá aqui, é uma obra muito boa, a minha também tá meio surrada já porque eu estou usando bastante. Não tem ainda a 2017 no site da Podium, tem só a 2016. Se você quiser comprar a 2016, não vejo problema, mas eu esperaria chegar a 2017, que deve estar bem atualizada, quem sabe até com mais leis. Aqui, por exemplo, não tem o ECA. Faltou o ECA aqui nessa obra. E tem algumas leis aqui que eu vejo muito fortes para o concurso de delegado federal. Ou então para você que estuda para agente escrivão da Polícia Federal. Por exemplo, aqui tem a lei, o Código de Telecomunicações. Nossa, que lei maluca, né? Aqui tem as atribuições da Polícia Federal, a 10446, que o colega falou, né, que é muito comum. Aqui tem uma lei também que eu vejo ela muito forte nas provas de delegado federal e da Polícia Federal, que são os crimes de responsabilidade dos prefeitos, Decreto-Lei 201. Mostra de novo, tá aqui, ó. É o Lecrim, tá? Legislação criminal para concursos. Eu tenho outros livros aqui de legislação criminal, tem um que não tá nem aqui, tem um que tá, né, tá lá em casa ainda, na casa que eu tava morando, né? Eu tô morando aqui em outro lugar agora, e aí eu tô com um monte de livro lá ainda para ir pegar, e um dos que tá lá é o livro do Zé Paulo Baltazar, mas não é aquele livro da livraria, Nestor Távora, Fábio Roque e Rosmar Rodrigues Alencar. Eu tenho outro livro de legislação penal extravagante aqui que eu uso muito para consulta, que é esse, ó, que é o do Renato Brasileiro de Lima, edição 2017. Ó. Acabou de chegar para mim a 2017 do Renato Brasileiro de Lima. Mas eu uso mais para consulta, não é muito bom para concurso. Por quê? Porque ele é muito denso, olha só o tamanho do negócio, né? E aqui, pasmem, ele tem, eu acho que umas 2.000 páginas. Tem 1.200, né? 1.100, por aí, 1.200 e pouco. Aí, o que acontece? Essas 1.200 páginas, você vai ter, sabe quantas leis aqui? Você tinha 10 e agora ele colocou mais 4. Você tem 14 leis só. O Lecrim tem 21 e é mais fino do que esse aqui. E tem questões, tem um monte de coisa. O 2017 aqui do Renato Brasileiro é melhor para quem está querendo consultar, ter uma doutrina um pouquinho mais pesada, porque ele cita muita gente boa, ele, né, ele compila muita doutrina de gente que escreve muito bem sobre crime de lavagem de capitais, drogas, etc. Eu tenho um aqui que eu acreditava mais nesse livro, tá? Que é o Ricardo Antônio Andreucci. Ele é procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo. E é um livro que realmente eu não gostei muito, eu esperava mais. Ele tem nada mais nada menos do que 47 leis penais extravagantes. E olha o tamanho dele. Já imaginou um livro desse com 47 leis penais? Tem lei aqui que o comentário é muito pobre. O comentário é muito curto, então não vale a pena. Entendeu? O do Gabriel Habib é bom? Mas do Gabriel, do mesmo jeito do Ricardo Andreucci, é muita lei em pouco espaço. Então ele acaba esquecendo algumas coisas e tudo por conta do tamanho da obra. Eu prefiro um livro que, por exemplo, eu tenho o sonho de lançar um livro de legislação penal extravagante, assim, né? Colocando vários tomos. O volume 1 com 5 leis, aí o volume 2 com 8 leis, o volume 3, para ficar livros pequenininhos, até para quando a pessoa quiser estudar para concursos públicos, ela pode comprar o volume 1, o volume 3, que é o que vai ter as leis e tal. Mas eu tenho vontade de fazer nesse sentido, uma obra de legislação penal extravagante. Mas quem quiser conhecer como é que é o meu esquema no penal extravagante, pode entrar no meu site, no viniciussilva.com. O viniciussilva.com tem lá uma obra, um e-book gratuito de organização criminosa.
tá? Com teoria, com jurisprudência, com questões de concurso. Só que as questões não estão comentadas. Por outro lado, você pode adquirir um e-book meu de organização criminosa, o mesmo, só que com o plus das questões que tem lá, todas elas comentadas item por item. E além disso, você tem outro e-book que você compra os dois por R$19, pelo amor de Deus, né? É um e-book que você pode levar para qualquer lugar, pode colocar no teu tablet, no teu smartphone, poder estudar com ele em qualquer lugar, qualquer ambiente. E esse de hediondos também da mesma forma. Se você somar hediondos e organização criminosa com questões comentadas, são 45 questões comentadas, teoria completa, jurisprudência, tudo que você precisa. A lei seca está lá também, destrinchada. E nessa obra de hediondos e organização criminosa, eu tenho 144 páginas, entendeu? Então, assim, é muito bacana, né? É muito legal. E quem quiser conhecer melhor, é só entrar no viniciussilva.com e baixar esse e-book totalmente gratuito. Ou, se você quiser, você compra o outro. Tem um link lá para você adquirir o livro, né, eletrônico, que é bem bacana também, bem interessante. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para conversar com vocês. Repetindo, quem quiser levar o curso de legislação penal extravagante presencial para sua cidade com o professor Vinícius Silva, a gente pode fazer um curso assim, um intensivaço. Em um fim de semana eu consigo matar esse top 15. Claro que tem que ser aquele final de semana intenso, né? Sábado de manhã, de tarde, entrando pela noite, domingo de manhã, de tarde. Tem que ser assim. Entendeu? Para a gente poder ver aí um curso de umas, sei lá, quantas horas a gente faz. Eu e o professor Emerson Castelo Branco, a gente pode estar trabalhando com vocês no presencial. Quem quiser informações é só me chamar no Instagram Direct, tá? Fala lá comigo, fala, prof, vi sua Delta Ceará, que aqui é um Delta Ceará, estou aguardando aí a intitulada segunda turma do curso de formação, que eu espero que exista, né? Que o governador faça jus à sua palavra e que os concursos de delegado de polícia do estado do Ceará, que sempre chamaram todo mundo do cadastro de reserva, que ele faça a mesma coisa que esse concurso que houve aí em 2015. Né? Se ele fizer isso, com certeza eu vou estar tomando posse aqui no meu querido estado do Ceará como delegado de polícia. E vou ficar muito feliz, tá bom? É a Janaína e Isabelle, que está me acompanhando de Fortaleza, lá do bairro da Parangaba. Maravilhoso o bairro da Parangaba. Olha, eu andei muito, Janaína, no terminal da Parangaba. Andei muito de ônibus ali. Graças a Deus, hoje eu não preciso mais andar de ônibus. Mas se precisar, eu ando, viu? Não tem problema nenhum comigo. Eu ando naquele terminal. E agora é legal que o terminal tem uma ponte que leva pro Shopping Parangaba, a maior comédia, né? E a minha mãe falou que o terminal tá muito legal. O terminal tá muito, muito bom. Tem um bocado de coisa. Parece que foi privatizado. O Roberto Cláudio vendeu o terminal. E aí tem uma empresa lá que tá organizando, que é a mesma empresa que organiza muito din-din, não entendi. Mas enfim, se for para andar de ônibus eu ando, não tem problema nenhum. Ando de Uber, ando de táxi, ando de mototáxi, ando a pé, não tem problema não. Beleza? Então, pessoal, era isso. Finalizando aqui os abraços. Muito dinheiro? Não, que conversa é essa, rapaz? Eu sou um eterno trabalhador, pessoal. Humilde, pé no chão, chinelão, ando de havaiana. Ando aí na maior humildade. A sandália da humildade nunca vai sair do meu pé. Tá bom, gente? E aí um abraço pro Valdir, que ficou aí o tempo inteiro. Grande Valdir, um abração para você. E para todo mundo que acompanhou, aí de todo o Brasil, que mandou coração pro prof. Vinícius Silva. Foi uma honra para mim estar com vocês, tá? E eu volto, quem sabe hoje à noite, para comentar mais uma questão de legislação penal extravagante, tá bom? Um grande beijo, Papai do Céu abençoe a vida de vocês e façam de tudo para que os sonhos de vocês se realizem. Não fiquem esperando só o gabarito cair do céu, tá bom? Obrigado aí, obrigado, gente. Tchau, tchau, até a próxima.